chamar na sala de coordenação para ter uma conversa comigo. Peguei a minha moto várias vezes, fui para Itapeva para conversar com a advogada da faculdade sobre isso. Na verdade, eles não queriam um acordo, eles queriam me convencer. É um acordo, mas eles queriam não mudar alguma coisa para mim. Eles queriam me convencer a ir no sábado. Uma das provas que eu tive, que foi muito grande para mim, que aí eu vi realmente que Deus me colocou ali, porque vocês vão entender mais para frente por que Deus me colocou ali. O coordenador me chamou, ele falou: ó, Luiz, está difícil a sua situação, você vai ficar muito tempo aqui, é muita matéria que você vai perder, que você já está perdendo, e eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei: fale, né? Eu já brilhou meu olho, eu falei: nossa, agora vai ficar bom, acho que vai ter. Ele falou: olha, venha um sábado só, olha que proposta, venha um sábado só. Eu lembro que, se eu não me engano, ele falou: venha um sábado por mês. Venha um sábado só, você não precisa nem assistir aula, você senta aqui na minha cadeira, na cadeira aqui, e não precisa assistir aula. Irmãos, que proposta, que proposta. Aí eu lembrei de esses dias atrás, eu lembrei, ninguém tinha me falado ainda. Muitas vezes, irmão, você precisa esperar a bênção de Deus, porque antes da bênção de Deus, muitas vezes o inimigo ele te oferece uma bênção. Sabia que o inimigo ele te oferece bênção? Falsa bênção? E eu entendi, agora, um tempo já passado, né, desse acontecido. Eu falei: não, eu não posso vir no sábado. Você não entendeu, eu não posso vir no sábado. Eu não vou vir aos sábados e nem às sextas-feiras à noite. Mas, Luiz, é a sua vida, você tem que entender, Deus não vai cobrar isso de você está fazendo para a sua família. E aí começou a falar, e uma coisa que me chamou muita atenção, ele falou: Luiz, um monte de aluno adventista vem no sábado. Olha o testemunho, irmão. Um monte de aluno vem no sábado. Inclusive uma professora dava aula lá, que era adventista e ia aos sábados. Uma professora. Irmãos, foi uma prova muito grande. Eu lembro que eu era conhecido como aluno adventista. E eles me perguntavam, né? Mas por que você não veio, viu? A aula foi legal. E eu lembro que eu perdia muita coisa boa. Muita coisa. As melhores aulas, porque quando eu entrei para fazer a faculdade, eu pensei: nossa, eu vou jogar bola, vou fazer atletismo. E as melhores aulas eram no sábado de manhã, que eram as aulas práticas. E eu perdi todas. Eu só via por foto. E aí eles me falaram, aí a chance de eu testemunhar, né? Eles vinham me perguntar: mas Luiz, por que você não veio ao sábado? Nossa, a aula estava muito boa. Aí eu falava tudo, explicava para eles. Irmãos, sabe por quê que só abrindo um parênteses, sabe por quê que eu tenho certeza de que não é mérito nenhum meu? Porque não foi uma fase boa minha dentro da igreja. A minha vida espiritual não estava bem. Não estava bem. Mas mesmo assim Deus estava me usando. E aí eu lembro que a minha faculdade, só para resumir, minha faculdade, o normal dela é 3 anos. É educação física, licenciatura. 3 anos você passa estudando. E eu, a não ser por essas faltas, por esses dias que eu não ia no sábado e na sexta, eu não peguei nenhuma DP. Então eu iria terminar nos 3 anos certinho. Não, mas a minha faculdade durou 5 anos. Eu fiquei 2 anos a mais. E eu lembro que no começo da minha faculdade, por isso que eu louvo mais a Deus ainda, eu sei que Ele me usou e a faculdade é muito pequeno diante da mão de Deus. Eu lembro que no começo, quando eu fui para a FAIT, eu tentei muito mudar a minha faculdade de lá para cá. Porque
Teoricamente é muito fácil de mudar no começo, mas eu não consegui, tentei várias vezes, não consegui. E por último, quando eu já tinha passado por tudo, por 4 anos lá, aquela prova de 4 anos lá, eu tentei mudar para cá e eu consegui de primeira. Aí eu entendi, não, era para mim ter passado lá os 4 anos. Porque aí, e dentre os alunos, bem no finalzinho desses 4 anos meu lá, eu lembro que foi uma correria, porque eu não conseguia professor para me orientar no meu trabalho de conclusão, porque todos os professores, eles estavam contra mim, na verdade. Não todos contra mim, mas o coordenador, ele armou contra mim. Então, sabe, ninguém queria orientar o aluno que estava causando na faculdade, porque eu estava causando. Porque eu entrei na justiça, foi processo, eles tiveram que ir no fórum, foi em primeira instância, depois em segunda, eu não entendo muito bem, mas eu sei que o advogado adventista, que pegou o meu caso, ele falou: Luiz, eu nunca perdi um caso desse. Nunca perdi um caso desse. E o seu eu perdi. Ele perdeu o meu caso. Inclusive é o pai da Kelly, se alguém quiser conversar com ele, ele falou: Luiz, nunca vi eu entrei para os meus filhos, para outros clientes, e eu nunca perdi um caso desse. Sempre o juiz, ele dizia assim: não, vamos dar, seja em primeira, em segunda, ia longe, mas ele conseguia. A minha não conseguiu, eu não ganhei o caso. Mas aí, irmãos, qual que é a maior bênção? A maior bênção, para mim finalizar. A maior bênção, quem me deu notícia, eu nem combinei que ia falar o nome dele, foi o Rafael. Porque o Rafael, a gente se conheceu lá na faculdade, né, Rafael? A gente se conheceu lá, nessa luta, né, Rafael? Ele também estava lutando pela questão do sábado. E esses dias atrás ele me contou, é por isso que eu resolvi contar esse testemunho aqui agora. E eu lembro que no finalzinho desses 4 anos meu lá na FAIT, eles começaram meio que a amolecer as coisas. Porque meio que amolecer assim, tipo, um professor ou outro me deixava fazer a matéria, e eu fui fazendo alguma matériazinha ali, e fui tendo algumas aberturas, ainda não estava fácil. O Rafael acho que sabe disso, que não estava fácil ainda para os adventistas. E eu lembro que alguns alunos de educação física, que era o meu curso, voltaram para cursar, para terminar. Eu falei: mas por que você voltou agora? Porque me ligaram. A FAIT me ligou em casa, falou: fulano de tal, pode vir, você é aluno adventista, né? Pode vir que nós vamos dar um jeito de você terminar a sua faculdade aqui agora. Irmãos, mas eu não consegui terminar lá. Eu não consegui, teve gente que terminou. Eu estou falando de educação física, mas eu creio que mais gente de mais cursos foram voltando, porque a faculdade, ela foi não aceitando as coisas, mas eu acho que pela insistência, ela foi abrindo brechas para esses alunos, para os servos de Deus. E eu lembro que sobrou quatro disciplinas para mim. E essas 4 o coordenador falou: não tem como, essas não tem como arrumar para você. Essas você vai ter que fazer no sábado. E eu falei: mas não vou fazer, eu não vou vir aos sábados. Então você faz o seguinte, você vai em outra faculdade e termina lá, tal. Ele meio que me convidou para sair, né? Para que eu se retirasse. E eu segui o exemplo, eu segui o que ele me falou, vim para Itararé, e aí que aconteceu, o que eu falei, né, que eu pedi a transferência, porque a minha é complicado, não era só a faculdade, só o curso, eu tinha que mudar a bolsa também, porque eu era bolsista do ProUni, 100%, então tinha que vir essas 2 transferências, e veio de primeira para cá, só que eu tive que fazer mais um ano aqui. Eu fiz mais um ano, terminou tudo, e aí esses dias eu encontrei o Rafael. O Rafael... eu não lembro que palavra que ele usou.
mas eu lembro que ele, mais ou menos isso, eu não sei, não tenho certeza absoluta, mas ele falou: você foi usado por Deus lá. Se não foi isso, desculpa, Rafael, foi mais ou menos isso. Graças à sua luta lá, porque eu fui o primeiro aluno adventista, que com a graça de Deus fui até o final, entendeu? Sendo massacrado lá, sendo, assim como os outros alunos tinham essa luta também, mas eu fui na justiça até o final, e no dia que eu encontrei o Rafael, ele me falou uma coisa que eu entendi, que às vezes não é a minha vida que Deus quer transformar naquele momento, Ele quer me usar para transformar as vidas. E eu entendi isso, porque o Rafael falou: Felipe, lá na faculdade agora, tem o regulamento do aluno adventista. Coisa que eu nunca imaginava. Quando eu entrei lá, eu pensei: nossa, aqui vai ser complicado. E eu, assim como Jonas, eu tentava fugir. Eu tentei várias vezes largar a mão, eu chorava sozinha, minha mulher ela não via isso, né? Chorava vindo de ônibus ou indo de ônibus. Chorava depois de muitas conversas lá, sabe? Sabe quando quem fez prova vai entender. Prova com a sala cheia, sabe quando você está fazendo a prova e todo mundo está saindo e só você vai ficando? A faculdade foi assim. Todo mundo se formando, indo embora, alguns já trabalhando na área, e eu lá. Eu não estou reclamando, irmãos, não entendam isso como reclamação, porque não é o objetivo principal. O objetivo principal de eu ter vindo aqui, nesta noite, para falar isso, é para dizer para você que Deus, Ele quer te usar. Ele quer te usar. E muitas vezes pode ser nas circunstâncias, nas piores circunstâncias. Sabe aquela fase ruim que você está passando? Não reclame, pode ser que ali Deus esteja te usando. E eu louvo a Deus por isso, tá? Louvo a Deus por isso, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Hoje eu trabalho na minha área. É uma coisa que não dá dinheiro, mas é uma coisa que eu falo para minha mulher, é o que eu sempre quis fazer. Eu escolhi a coisa certa. Mas eu louvo a Deus por isso, por tudo que Ele me deu de oportunidade de estar onde Ele queria que eu estivesse. E de Ele insistir, porque foi insistente comigo. Deus foi insistente comigo. Porque eu, com meu coração fraco, falho, eu quis várias vezes deixar esta meta que Deus traçou para a minha vida, tá? Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus nessa noite. Desculpa o choro, desculpe o tempo, tá? Deus abençoe.
eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltarão. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui vão me lembrar quem tu és, pois vitórias em ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor. Deus e Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Desculpa, irmão, secou a garganta aqui que o negócio está bravo, mas vamos lá.
caminhos maus. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, os seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. O seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
Aí, agora sim, valeu, Rafa. Uma boa noite a todos, que você seja muito bem-vindo mais uma vez à casa de Deus. Nessa vigília jovem, né, preparada aqui pelo pessoal. Aliás, não sei quem tanto ajudou aqui, mas muito bem, ficou muito bonito. Muito, glória a Deus, Deus seja glorificado. E Deus seja glorificado ainda mais pela presença sua, que sei, tudo isso aqui é para você, para honrar e glorificar a Deus. O pessoal cantando, dando testemunho. Isso é gostoso de ouvir e de ver. Deus seja louvado. Sei que tem mais gente que vai cantar, né, Jorginho? Que Deus seja louvado. Eu não gostei muito do horário que a Ana passou, porque ela falou que era antes da comida. Eu vou ter que falar pensando em comida ali, porque foi o pior horário que eu comi lá. Eu não vou conseguir falar direito aqui. Ela me deu meia hora para falar que eu pensei, caramba, Ana, mas eu não vou falar tanta coisa assim. Mas vamos que vamos. Então a gente vai meditar um pouquinho aqui. Vigília jovem nossa, essa primeira vigília jovem que nós teremos aqui, tema Ezequiel 37. Eu irei fazer uma pequena meditação para nós aqui nesse momento, mas ainda não é especificamente sobre Ezequiel 37. Mas a Ana pediu para a gente meditar um pouquinho também antes. Eu queria compartilhar com vocês uma pequena meditação. Eu queria convidar você, do jeito que você está, a fechar seus olhos e juntos nós orarmos mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Pai, obrigado pela misericórdia, cuidado, perdão, carinho e amor, que clamamos que o Senhor fale conosco mais um pouco, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você está com a sua Bíblia, abra em Salmos 119. Salmos 119. Aquele salmo comprido, grande. Salmo 119. E como a vigília é jovem, eu pensei em falar algo do tipo. A gente comentou um pouquinho ali no pôr do sol que tivemos sexta-feira, comentamos um pouquinho, mas como não veio tanta gente, que o pessoal está aqui, dá para a gente compartilhar e falar para quem não esteve. Então, falar um pouquinho da importância dos jovens. Já que é uma vigília jovem, vamos falar sobre os jovens. E creio eu, acho que você também pode concordar comigo, que é um assunto, é um pedaço, uma parte do povo de Deus peculiar, especial, e que merece carinho e atenção. Eu queria compartilhar com você algumas coisas. Uma é o fato do quão especial o jovem é. O jovem é fantástico, se você for analisar. Os jovens são fantásticos. Os jovens, ele tem influência sobre pessoas que muitas outras pessoas não têm influência. Ela consegue ter mais vitalidade, mais energia, mais disposição de pregar o evangelho, de falar. Jovens têm esse poder. E se você olhar muitas histórias, muitos contextos bíblicos na Bíblia, você vai perceber que Deus chamou muitos jovens para o trabalho. Na verdade, a maioria das pessoas que ele chamou quando era jovem, muito jovem. Alguns exemplos que nós podemos citar aqui, acho que o mais jovem que eu sei é o grande rei Josias, que com 8 anos de idade já foi considerado rei, foi chamado como rei, 8 anos de idade. Aí, um pouquinho mais velho ali, tem o profeta Samuel, que Deus chamou ele quando ele estava dormindo, ele tinha 9 anos de idade. O profeta Samuel foi chamado quando ele tinha 9 anos de idade. E aí eu falava para o filho do Beto, o menorzinho, que eu não sei o nome dele, esqueci. Eu esqueci o nome dele, eu perguntei a idade do filho do Beto, ele falou, tem 9 anos. Eu falei, Beto, é como se Deus estivesse chegando no seu filho, acordando o seu filho de noite, chamando ele. Imagina a cena. 9 anos de idade. Aí você pega outros personagens também, Davi, o profeta Samuel, depois de crescido, já é profeta, vai atrás de Davi, quando Davi era um rapazinho, pequenininho, jovenzinho, magrinho, cuidava das ovelhas. A própria Maria, conforme os estudos bíblicos e o Espírito de Profecia, ela tinha por volta de 15, 16 anos, mais ou menos, quando Deus deu a graça de ela se tornar mãe do Filho de Deus. Imagina só. Quer dizer, então, da profetisa, a última profetisa que nós tivemos da Igreja Adventista, Ellen White, foi por volta dos 16 anos mais ou menos também, que Deus a chamou, e ela começou a trabalhar e desenvolver o seu ministério. E por que não falar do nosso próprio Jesus, nosso Salvador, que desde pequenininho já debatia com os grandes mestres e sábios lá na sinagoga, desde pequenininho. E aí eu consigo ver o quão forte é o poder que Deus dá aos jovens. Sabe aquela velha frase? Os jovens são o futuro da igreja? Eu vou expor minha opinião, tá bom? Não é bíblico, não é nada. Para mim,
os jovens não são só o futuro, são o presente também da igreja. Pensa no poder que os jovens têm de influência sobre as pessoas em faculdades, em escolas. Eu também tive experiência na faculdade, algumas também, não tão bonitas quanto a do Farol, mas também tive, minha esposa teve. Quem não teve? Eu também, quando me batizei, fui jovem. Então, Deus tem seu cuidado especial com os jovens. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Eu quero convidá-los a abrir Salmo 119, do verso 9 ao verso 11. Você está com sua Bíblia? Acompanhe comigo, minha versão diz assim. Olha a pergunta. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha a pergunta que o salmista faz. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? É claro, irmãos, a gente está falando aqui sobre jovens, mas vale para todas as idades. Os jovens velhos, os jovens novos, todos. Jovens novos é difícil, hein? Criancinha, vamos dizer assim. Mas vale para todas as idades. Como pode cada um manter a sua conduta pura? E o próprio salmista revela no fim baixo. Vivendo de acordo com a tua palavra. Ele tentando se responder, né? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essa é uma das perguntas que os jovens mais fazem para si hoje em dia. E nós podemos dizer que é um fato. Como que hoje nós podemos manter pura nossa conduta? A gente consegue perceber um distanciamento muito grande entre o ideal bíblico de vida, de conceitos, de princípios para a vida de um jovem e o ideal que a sociedade impõe para as pessoas hoje, de lazer, de conceitos, de princípios. Acho que com o passar do tempo, a gente percebe que com o passar do tempo, a distância entre o ideal bíblico e o ideal diabólico, o ideal da sociedade, foi cada vez ficando mais distante. E hoje nós vemos aí os princípios que muitos jovens têm, desde vestimenta, de alimentação, de cultura, de regras, de conceitos, de ideologias, de ideias que eles têm, são assim, totalmente, vamos dizer a palavra, pervertidos, né? Que são muito fora. Se nós pararmos para analisar a nossa situação, vamos encontrar uma realidade que mostra aqui alguns pontos. A mensagem e a postura da Bíblia estão cada vez mais diferentes da sociedade. Isso é o que eu acabei de falar. A Bíblia hoje, ela se manteve até hoje, os seus princípios são os mesmos. Mas o diabo tem aperfeiçoado cada vez mais as suas ideias, suas ideologias, para distanciar os jovens e a todo mundo da presença de Deus. Mais um ponto que eu queria destacar, a pressão para ir pelo caminho da maioria é cada vez maior. Faculdade, eu tenho um exemplo, não sei quantos me conheceram da igreja, vamos lá, só um traguinho, vamos lá rapidinho, não sei quantos me conheceram, eu estava tendenciando uma certa tipo de música lá e tal, e os amigos falavam, pressão, vamos lá, por que você não vai? Vamos lá, só você não vai, que credo, que religião que é essa sua? E aí foi piorando, não, vamos, só você que não vai. E eu não sei, nunca mais ouvi falar disso, não sei nem como é que está, né, não me envolvi e tal. E na época era o famoso narguile que falava, nunca vi direito. Eles falavam, vamos lá, vamos narguile rapidinho. Eu falava, não, cara, que isso, tá louco? É droga isso aí. Que droga, que nada, é essência só essência, não tem nada a ver. Eu falava, não. E foi. Pressão, sabe? Mas graças a Deus nunca me envolvi, nunca deu certo eles me pegarem. Graças a Deus. Mas todo mundo passa por pressão um dia. Eu tive outras, você deve ter outras, deve ter piores. Só sei que a pressão é constante na vida daquele que serve a Deus. E essa pressão está concentrada sobre quem? Sobre os jovens. Os jovens é a força, é o coração da igreja. Tem um texto bíblico que a gente vai ler daqui a pouco, já falo rapidinho, onde o jovem tem muito poder. Se Satanás ele conseguir destruir os jovens, ele destrói a igreja. Acaba com a igreja. Os jovens são os que dão impulso e ânimo para a igreja.
Imagino que, assim como eu, você deve se preocupar, né? Como vencer então esta pressão? Como ser uma luz no meio das trevas? Como ser limpo no meio da sujeira? Como ser honesto no meio da desonestidade? E aí vai duas coisas: obediência e comunhão. Fixa na cabeça sua isso. Obediência e comunhão. Sem obediência e sem comunhão, você e eu nunca conseguiremos. No Jardim do Éden, só que eu tirei de uma semana de oração, 2005, da Igreja Adventista. Eu só não peguei de qual associação que era, mas foi uma semana de oração feita pelos jovens. E ela diz assim: no Jardim do Éden ficou provado que somos mais fracos que Satanás. Na cruz, no entanto, e na ressurreição, porém, ficou provado que Deus é mais forte que nosso maior inimigo, a morte. Por isso, só a comunhão, a relação com Cristo, dá o poder para obedecer e ser fiel a Deus. Somente a comunhão, somente a comunhão e a relação com Cristo nos dá esse poder para ser obedientes. E aí eu gosto de comparar. Quem já me viu falar aqui algumas vezes, eu gosto muito de comparar esse relacionamento entre Deus e o povo, entre Deus e o ser humano, entre eu e Deus, muito com o relacionamento entre pai e filho, mãe e filha, familiares, amigos. Porque pensa só, para você confiar em Deus e Deus depositar também confiança em você, tem que ter um relacionamento. Eu tenho meu pai, minha mãe, e meu pai faz tudo por mim, me deu de comer, me deu vida, me deu casa, me ajuda no trabalho, me ajuda com muitas coisas. Em resposta a esse relacionamento, esse amor e carinho, eu respondo, sendo honesto com ele, sendo obediente a ele, amando ele. Da mesma forma é com o nosso Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, como é que nós iremos conseguir ser obedientes a ele? Se você não se relaciona com ele, se você não está perto dele. Por que a gente diz isso para os jovens? Porque os jovens, como eu já disse, é o coração da igreja. É onde impulsiona e dá força. Por favor, se você não se considera jovem, está achando que, estou falando só para jovens. A gente fala para jovens porque eles têm vitalidade, têm força, mas todos nós temos poder e capacidade, através de Deus, para ser fiéis, para pregar o evangelho. E o que mais falta hoje, gente do céu, não é nos jovens, é em mim, é em todo, onde eu consigo analisar até na minha própria vida, é essa falta de vontade de pregar o evangelho, sabe? Por quê? Falta de relacionamento, comunhão. Eu preciso me relacionar mais também. Eu preciso me comungar mais com Deus. E a palavrinha-chave que eu repito é relacionamento. Como é que tem estado o meu e o seu relacionamento com Deus? Nós temos vários meios de nos relacionar com Deus. E um dos que eu queria destacar aqui é o estudo da Bíblia, né? Estudo da palavra de Deus. Nós temos aí a oração, o estudo da Bíblia, testemunho e muitos outros meios. Mas vamos focar um pouquinho no estudo da Bíblia. Através da Bíblia você conhece a vontade de Deus, você descobre como Ele se interessa por você. Mas você já parou para pensar que muitos não têm vontade nem de ler a Bíblia? E isso eu posso falar também, apontando ali para os jovens, né? Por que muitos não têm vontade de ler a Bíblia? Alguns motivos. Talvez leem a Bíblia de maneira mística. Acham que, pelo simples fato de ler, já vão ser abençoados e vitoriosos. Pensam que só por tocar na Bíblia já vão receber poder. Como não recebem aquilo que esperam, acabam desanimando. É preciso ler, é preciso entender, é preciso estudar. Sabe aquele velho costume que às vezes a gente encontra, de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, em algum canto da casa? Não tem problema nenhum, é bonito e tal. Mas se a Bíblia ficar só ali, não vai valer de nada para mim e para a sua vida espiritual. Você precisa ler, precisa estudar, você precisa... Vou até falar um termo aqui, você precisa comer a Bíblia, de tanto que você precisa estudar. Eu já disse até uma vez aqui, Deus não está chamando o seu povo, Deus não está implorando, Deus está gritando, Deus está se esgoelando para chamar o povo, venha se relacionar comigo, venha falar comigo, venha aqui comigo. Tantas atrocidades acontecendo e a gente às vezes se distanciando por bobagem. Talvez leem com pressa e acabam não entendendo o que leem, e ninguém gosta do que não entende. O ideal aqui, tem até um conselho, o ideal, se você não entende, começa a ler os evangelhos, o livro de João,
se você tem alguma dificuldade em ler, mas se relacione com o Deus Criador, se relacione com Deus através do estudo da palavra. Tem um livro muito bonito, da profetisa da igreja, Ellen White, um livro só para jovens. Eu queria ler um texto dela aqui, onde ela fala um pouco sobre isso também. Livro só para jovens, página 102, olha o que ela diz para nós. Aqui a ideia, o assunto é jovens, mas vale para todos, tá? O estudo da Bíblia é superior a todos os outros no fortalecimento do intelecto. Quanto conhecimento os jovens podem adquirir ao explorar a palavra de Deus? A mente pode se aprofundar mais e mais em seu estudo, adquirindo força e cada esforço para compreender a verdade. E ainda existe um infinito além. Ela diz que tem muitos ensinamentos, e de fato tem, gente. Você vai pesquisar estudiosos, grandes estudiosos, Isaac Newton, grandes pessoas, grandes nomes da matemática, da física, sociologia, até pessoal das faculdades de administração, direito, muitos usam sua base como referência de estudo e até mesmo de mestrado, de doutorado, a Bíblia. Porque na Bíblia você encontra ensino sobre educação, você encontra ensino sobre administração, você encontra alimentação, vestimenta, como conviver em sociedade, você encontra ensinos de várias maneiras. Você encontra ensinamentos ali que muitos livros de doutorado, até mesmo de autoajuda, você não vai encontrar. Então, de fato, é impressionante. E aqueles que dizem amar a Deus e reverenciar as coisas sagradas, mas permitem que a mente se rebaixe ao que é superficial e irreal, estão se colocando no terreno de Satanás e fazendo a obra dele. Se os jovens estudassem as gloriosas obras de Deus na natureza, sua majestade, o poder como revelados em sua palavra, teriam suas aptidões avivadas e elevadas, receberiam forças sem presunção. Por meio da contemplação das maravilhas do poder divino, a mente aprenderá esta lição. E ela diz, a mais difícil, porém, a mais útil de todas, e a lição é, de que a sabedoria humana é loucura se não estiver ligada ao infinito e santificada pela graça. E esse texto é fantástico. A sabedoria humana é loucura, é bobagem, é bobeira, é perca de tempo, se não estiver focado na palavra de Deus. O cara pode falar, eu posso estar aqui falando muitas coisas, mas se Deus não for o centro, não tem valor nenhum. Eu queria finalizar com você um texto também aqui do livro, onde ela usa o texto para falar com os jovens. Eu queria finalizar com você com esse texto. Ela diz assim: em meio aos perigos destes últimos dias, a única segurança dos jovens está em intensificar a vigilância e a oração. O jovem que sente prazer na leitura da palavra de Deus e no momento da oração será constantemente reanimado ao beber da fonte da vida. Ele alcançará um nível de excelência moral e pensamentos tão amplos que outros não podem compreender. A comunhão com Deus estimula bons pensamentos, aspirações nobres, percepções claras da verdade e elevados propósitos de ação. Aqueles que se ligam assim a Deus são reconhecidos por Ele como seus filhos e suas filhas. Estão constantemente alcançando mais e mais, obtendo mais claros vislumbres de Deus e da eternidade. E aí ela fecha com chave de ouro, até que o Senhor os torna canais de luz e sabedoria para o mundo. Canais de luz e sabedoria para a igreja, canais de luz e sabedoria para a minha casa, canais de luz e sabedoria para a minha escola, não, canais de luz e sabedoria para o mundo. Aonde quer que você vá, a influência de Cristo vai transbordar de você e chegar nas pessoas. Como é que a gente consegue isso? Obediência e comunhão. Meu amigo e minha amiga, saiba que sem um relacionamento verdadeiro, íntimo, profundo e especial com Deus, as dificuldades nos atormentarão o tempo todo. Eu tenho 2 apelos para fazer para mim e para você. Para mim também, porque eu preciso também. 2 apelos. Primeiro, se você, assim como eu, sente necessidade de estudar mais, de ler mais, de orar mais, de falar mais de Jesus, de pregar mais, de sair nas ruas e falar, não ter vergonha.
Aqui, Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos. O mesmo Deus que tem o poder de trazer pele, carne, e tendões e nervos, e trazer vida para aquele que está morto, aquele que já está destruído, é o mesmo Deus que pode dar essa força, essa comunhão, esse relacionamento e te erguer de onde você está. E o segundo apelo, vamos reanimar os jovens, vamos salvar esses jovens, porque através deles muitas pessoas também serão salvas. Vamos animar esses jovens, vamos erguer, vamos sair nas ruas, pregar o evangelho, falar de Jesus para que Jesus volte logo. Esse é o meu pedido, minha oração, para que a gente reflita um pouquinho mais. Assim como você está, feche seus olhos, vamos juntos orar. Querido Pai, obrigado pelo teu cuidado, proteção, misericórdia, amor e carinho. O que nós clamamos é a tua ajuda para que a gente possa sempre nos relacionar com o Senhor e para que possamos ter o poder que só vem de Ti, para permanecermos fiéis, falar de Ti, testemunhar de Ti, porque é a nossa razão de viver, Pai. E o que pedimos, erga não somente os jovens, mas todos, o Teu povo, que a gente possa melhorar nosso relacionamento, onde possa estar falhando, e ver mais ao Teu lado, Pai. Nos prepara para o dia da Tua volta, nos ajuda a abreviarmos esse dia o quanto mais for possível, ao nosso alcance, é o que a gente ora em nome de Jesus. Amém. Como eu já tinha dito, Ana Flávia não tem, não, ela pediu para avisar, temos uma pausa agora, um lanchinho, e depois retornaremos, tá bom? Acho que ela pediu para avisar, então acho que a partir de agora todos estão liberados, tá bom?